O homem precisa entender. E isso faz parte da nossa natureza. Todos os dias nós pensamos, acordamos, igual o Pink Cérebro, né? O que nós vamos fazer amanhã? Conquistar o mundo. O que nós fazemos todo dia. Não é? Lembra? Às vezes eu falo isso com o Cindy, o que nós vamos fazer amanhã? Ela me pergunta, o que tem para amanhã? O que nós fazemos todo dia, conquistar o mundo. Os mais velhos entendem isso aí, o Rafael riu. Rafael, dessa época. Pique cérebro. Mas porque está na nossa natureza, nós queremos conquistar o mundo, nós queremos mandar, nós mandamos, nós sabemos para onde nós vamos. E se não tiver essa revelação do nosso coração e uma conversão ao senhorio de Cristo, ao senhorio do Senhor, ao governo de Deus sobre as nossas vidas. E Salmo fala isso, não vamos abrir Salmo 2, fala sobre isso, sobre essa rebelião. Mas Efésios, hoje está com uma coisa que talvez a gente não consiga, mas você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Efésios, capítulo 1. Vai dar, Marina? Mulher esperta. Efésios 1, versículo... Isso é ruim, que você já está acostumando o povo a não trazer Bíblia mais. Estou brincando, pode colocar. Você riu, né? Mas Efésios 1 fala assim, versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeie, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas constituiu cabeça da igreja. Aqui em Efésios está dizendo que ele está acima de todas as coisas. É o lugar onde ele foi posto. Esta rebelião do homem, querendo chegar a estar no lugar de Deus, nós precisamos anunciar que essa rebelião precisa esgotar, porque Deus está. Não interessa o que você pensa, Jesus está no lugar onde Deus o colocou e é acima de todas as coisas. Fazer discípulo parte do pressuposto da pessoa ter uma revelação de quem é o Senhor. Ser discípulo de Jesus não é uma pessoa boa, claro que vai ser, mas ser discípulo de Jesus é reconhecer o senhorio de Cristo. Amém? Em Romanos 14, 9, fala assim, foi precisamente para esse fim. A gente fala assim, por que Jesus veio ao mundo? Está respondido em Romanos. Foi para salvar a humanidade, foi para transformar a humanidade, para a humanidade ser melhor. Ele veio ao mundo, ele morreu e ressuscitou para quê? Está escrito aqui? Para ser Senhor. Eu pergunto hoje, quem é o seu Senhor? É a sua vontade? É o seu marido? Não, não é. O Senhor da tua vida, quem que é? O discípulo precisa, para antes de mais nada, compreender, não só na cabeça, mas no coração, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Dá para entender isso? Dá para entender ou não? Tem que partir desse princípio. Então, o discipulado, volta lá, Marina, por favor. O discipulado, ele vai apontar para duas coisas. O primeiro, o encontro do homem. Está carregando, não tem problema. O primeiro é o encontro do homem com o Rei Jesus. Entende? E aí eu coloquei aqui, eu encontrei, pode passar? Eu encontrei na internet, e se alguém quiser, um resuminho muito interessante. É só para ilustração, tá bem? E não vou gastar com isso, porque eu vou partir do pressuposto de que todos aqui entendem qual foi a finalidade de Jesus vir, morrer e ressuscitar. Amém ou não? Estamos todos sob essa base. Em 4 atos, eu encontrei nessa
ali buscando na internet, eu queria trazer algumas figuras que nos fizessem entender aquilo que você também pode pregar. E eu achei muito interessante. O homem foi feito à imagem, Deus criador primeiro, né? Deus é o criador, depois o homem foi feito à sua imagem, tudo era bom. Eu vou comprar aquele negocinho para pedir a alguém, uma lâmpadazinha aqui, ó, para ajudar, mas não tem. Moisés dele não está funcionando, Samuel também não estava, mas tudo bem. Obrigado, Samuel. Moisés. A intenção foi boa. O homem foi criado para a perfeita comunhão. Isso foi lá no primeiro momento. No segundo momento, a gente sabe que a humanidade pecou por causa da queda do homem. A humanidade foi banida da presença de Deus. Relacionamento da humanidade com Deus foi rompido. E embaixo de cada um desses temas tem um versículo para dizer e embasar tudo que está sendo dito. A humanidade e a terra passaram a viver sob maldição. Sabia disso? Antes de Jesus vir, existia uma maldição sobre a terra. E nós estávamos debaixo dessa maldição. Passa. Depois, veio lá, Deus enviou Jesus. Quem pode dizer amém? E Jesus viveu uma vida perfeita. Ele morreu, mas... Não, está muito fraco isso aí. Jesus morreu, mas... Oh, maravilha, Jesus está vivo. Amém? Jesus está vivo. Fomos redimidos por meio do nascimento, da morte e da ressurreição de Cristo. E somos uma nova criação. E Deus está nos levando. Jesus voltará e reinará para sempre. Amém? Deus banirá o pecado para sempre. A humanidade estará em perfeita comunhão com Deus para sempre. E a vida e os relacionamentos serão para sempre como Deus desejou. Que coisa maravilhosa, não é? Então nós precisamos, antes de fazer discípulo, nós precisamos de levar a essa pessoa a compreender essa verdade, a verdade do Evangelho. O Evangelho é as boas, quer dizer, as boas novas. Próximo, passar a próxima. Outra ilustração no papel de um discipulador. Primeiro, então, o encontro do homem com o Rei Jesus. Eu me lembro de uma mensagem de Jamê falando sobre essa mensagem, ele fez um desenho lá. E eu achei esse outro desenho que representava o que ele tinha feito. Então tá mais bonita a nossa versão. Versão atualizada e corrigida. Não corrigida, mas atualizada, né? Corrigida não tá. Eu vou corrigir Jamê. Mas, pois bem, então o que acontecia? A nossa escolha resultou na separação de Deus. Porque o homem decidiu ser igual a Deus. Queria ser igual a Deus, potente, poderoso, e eu sei o que é melhor para a minha vida. E foi aberta uma divisão entre nós e o Senhor. E muitas coisas foram tentando nos aproximar de Deus, boas obras, religião. Você sabia que religião não te aproxima de Deus? Sabia? Aliás, nosso trabalho com afegãos é resultado de uma briga religiosa. 5.000 anos eles discutindo qual é a melhor religião, a melhor forma. Aliás, lembra da pergunta que foi feita a Jesus? Aonde é melhor adorar? Uns dizem isso, outros dizem aquilo. Essa guerra é de milhares de anos. As pessoas tentando, de alguma forma, chegar até a Deus. Então, às vezes, usa a psicanálise, quer dizer, não, a psicanálise vai ajudar. Não é o resultado dela, mas ela pode ajudar. A filosofia pode ajudar, mas não vai levar. Lembra dos filósofos discutindo quem era Deus, como formou, lembra? Só levava a discussão, não levava a presença de Deus. Tudo sei e nada sei. Tudo sei e nada sei. Ó céus. Deus proveu o único caminho. Quem quer? Eu li esse texto. Jesus falando, eu sou. Lembra Tomé perguntando para Jesus, como é que eu vou? Como é que eu vou se eu não sei? Você sabe. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai. Olha lá. Ninguém vai a Deus. Ninguém vem ao Pai. Tá certo? Se não for por Cristo.
Então, esse é o caminho. E aí você sempre faz a pergunta, onde é que você está? Há uma possibilidade de você chegar até Deus, amém? Todos aqui já chegaram até Deus? Através de Jesus? Próximo. Mais outra ilustração, que aí também fala sobre a questão do homem. E podemos avançar. Muito bem. Qual é o segundo objetivo do discipulado? Levar a pessoa a se encontrar com a igreja. É impossível, nós vamos falar sobre isso, alguém se achegar a Deus e não se achegar à igreja. Eu não preciso de estar na igreja, não. É porque eu em casa resolvo minha parada com Deus, Ele conhece meu coração, Ele sabe, é verdade. Mas é uma verdade perigosa, enganosa. E a ilustração eu achei muito bacana. Eu sou a igreja. Sabia que a igreja não fecha? A igreja não fecha, porque não é o lugar de culto. A igreja somos nós. Amém? Vamos fazer essa pirâmide hoje ali no campo? Não. Mas compreenda aí no seu coração, olha aquela outra capela lá, que linda. Podemos fazer daquele jeito lá, então. Se o grupo é menor. E essa aqui? Olha, está falando sobre nós aí. Quem é esse? E essa do meio? Somos parte. Cadê você? Você está ali, ó. Tá vendo? Eu queria estar bem pertinho do coração ali, para escutar sempre o coração do nosso Senhor. Já pensou em encostar no coração de Jesus? Que delícia escutar o pum-pum do coração do nosso Deus. Já pensou que trem maravilhoso? Trem é por minha conta. Bom, então nós precisamos, e eu vou tentar abordar rapidamente hoje, porque a hora já está avançada, mas como nós vamos ficar aqui para o almoço, podemos ficar até 1 hora ministrando. Amém? Sem vergonhas. Então, essa é a forma de nós. Atos 9, versículo 5. Nós vamos falar sobre um encontro de Paulo, sobre alguns aspectos do encontro de Paulo com Jesus. É uma história que todos conhecem. E nós vamos trabalhar sobre os dois aspectos, tanto na vida de Paulo, quanto na vida de outros envolvidos nessa história. E ele fala lá, ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é por ti recalcitrar contra os aguilhões. Em Atos 26:15, ele também fala isso, né? Contando ali, e ele refere, eu disse, e disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, no encontro de Paulo, ele teve 2 encontros. Um com a pessoa do Senhor Jesus. Lembrando que é o mesma palavra, foi precisamente para isso que ele veio, para ser Senhor. Esse Senhor, eu não vou, já preguei sobre esse assunto, mas essa palavra Senhor quer dizer Kyrios, que é o dono, absoluto, máxima. Não tem uma palavra em português que traduza Kyrios, ela tem que ser um conjunto de várias palavras. Então, Paulo, esse Kyrios está diante de mim. Esse Senhor absoluto está diante de mim. E ali, 2 revelações. Esse Senhor, César, naquela época era tido como um Senhor absoluto, e tudo era ave César, salve César, dono absoluto da minha vida, dono absoluto das terras, da minha casa. E ele encontra com esse Kyrios, mais absoluto do que César, um Kyrios que é soberano. Esse é o encontro de Paulo.
E vocês sabem da história, quem era Saulo, né, nesse momento? Quem era Saulo? O que ele fazia? Um homem letrado, um homem, naquela época, estudado sobre isso, desde criança, instruído. E ele tinha autoridade para perseguir as pessoas que se diziam discípulas de Cristo. E ele, numa viagem daquelas, no intuito de prender cristãos, tem esse encontro com esse Senhor. E aí esse Senhor fala assim, e ele fala para Saulo o quê? Ô Saulo, por que você está me perseguindo? Então, naquele momento, Paulo teve duas revelações de que quem era o Senhor e de quem era a igreja. Veja, Paulo estava indo lá para perseguir pessoas. E esse Senhor fala, por que você me persegue? Então, nesse encontro de Paulo, ele começa a entender ter duas revelações. E ele ali fala, né, tremendamente atônito, diz lá em Atos 9:6, Senhor, que queres que eu faça? Quando nós nos encontramos, ou quando qualquer pessoa se encontra, ou tem um encontro com este Senhor, a primeira pergunta que deve ser feita é, Senhor, o que queres que eu faça? O Senhor fala assim, levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Desde o primeiro momento de conversão, Paulo entendeu o quão era importante a igreja no contexto da sua própria salvação. Volta lá nos slides. Deixa eu ver se eu estou acompanhando os slides. Olha isso. Certo? Já falei isso tudo aí. E ele tremendo atônito. Olha lá o texto que eu li, Atos 9:6. Ele não mais poderia separar o discípulo de Jesus do próprio Jesus. Não há separação. Então, meu irmão, quando você está com uma pessoa e se diz que está ensinando, ou tem aquela pessoa tem sobre você uma visão de que você ensina, de que você acompanha, que você guarda, meu irmão, que responsabilidade gigante você tem. Porque você está trabalhando, você está ensinando, você está se relacionando com o próprio Cristo, até que Cristo seja formado. Você entende? Se nós queremos formar Cristo na vida da pessoa, qual responsabilidade temos de entender essa palavra? Qual séria é essa palavra? Aquele que conheceu Jesus como Senhor de sua vida, trabalha para o crescimento da igreja, edificação do corpo e para o seu aumento. Eu não trabalho, então agora Cristo vem e fala, o que queres que eu faça? Sua pergunta para Cristo. E Cristo fala, vai e faça discípulos. Você entende? Qual é a resposta? O quão séria é essa palavra? Agora vamos observar alguns aspectos. Até que horas eu posso ir? 1 hora? Glória a Deus. Irmãos, servos e fiéis. Atos 9. Abre em Atos 9. Vamos ler. Vocês conhecem essa palavra, né? E o pessoal lá atrás, se puder, só ser menos agitação para a gente tentar compreender, para a gente não competir. Isso, assim a gente está dando uma boa ideia, viu, pessoal? Para esperar acabar para a gente arrumar, porque senão começa a ter uma agitaçãozinha. Brigadão. Bom, Atos 9, todos nós conhecemos essa palavra, eu vou ler rapidinho. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias.
E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha, gente, esse texto é maravilhoso. Ele tem tanto ensinamento. Atos 9, 10. Desculpa, Marina. Você não pega um copinho d'água para mim? Atos 9, 10 não fala assim. Então ele responde: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Direita, hein, gente? Não tem nada a ver, tá? E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome, Senhor. Estava conversando com Deus. Disse-lhe, pois, porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos dos olhos como que umas escamas. Imediatamente recuperou a vista e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve com Saulo alguns dias e com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Que texto maravilhoso. Então eu gostaria de fazer com vocês umas reflexões em cima desse texto. Algumas características desse homem chamado Ananias. Tem aí. Uma das primeiras características, é ali a primeira característica apontada nesse texto, no versículo 10, era que havia em Damasco um certo... O que estava lá no versículo 10? Não precisa abrir, não. O que está aí no versículo 10 da sua Bíblia? Eita, igreja boa. Então, existia um homem, um jovem, um bom pai. Qual era a característica evidente que foi evidenciada nesse texto? Discípulo. Existia no setor C, João da Silva, não um homem do bolo, mas um discípulo. Amém? Um discípulo. Existe no setor sul um homem, um bom mecânico, bom pai? Não, um discípulo chamado Júnior. Quantos discípulos temos aqui? Poderiam ser anunciados nesse texto. Existia um excelente professor de condução de carro, Moisés. Não. Existe no setor sul um homem, um discípulo, Moisés. Discípulo de Cristo, Vitor, Rafael, Caio, Joaquim, Anderson, Edson. E as mulheres também, né, gente? As discípulas de Cristo. Amém? Então, a primeira característica desse homem chamada a atenção nesse texto, propositalmente, é que o homem que foi separado para a vida deste Paulo, que foi e que é tão dito no nosso meio, foi um discípulo. Amém? Discípulo. Segunda característica, um homem de oração. Tinha intimidade com o Senhor. E essa
deve ser, ali eu até separei reservadamente aquele texto, lá fala assim, daquelas figuras, fala, eu oro na igreja, porque a oração reflete em mim. Quando eu oro por alguém e ele fica bem, eu também fico bem. Porque se a igreja somos nós, se a Sara está enferma, eu estou também. Então, quando nós oramos para Deus abençoar a Sara, olha lá, Sara, ela fez um trato comigo, não vou conversar com ninguém hoje na reunião. Se eu conversar, pode cortar meu dedinho. Tem faca molada lá atrás, hein? Ai, meu Deus. Pois é. Voltando aqui, só para acordar os irmãos. Se a Sara está enferma, eu também estou, meu irmão. Essa é uma revelação, não dá para eu saber que alguém está mal, precisando de alguma coisa, e eu estou bem, está legal. Não dá. Para saber que João estava no hospital, abriu porta para Joaquim, aí Joaquim foi lá e fechou. Não é? Não dá para saber que eles não estão bem e a gente ficar, tudo bem. Não é? Dá, Marcelo? Não dá. Pois bem, então o segundo é oração. A importância da oração. Jeremias 29:13 fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então há uma verdade. Eu posso encontrar o Senhor através da oração. Ele está falando aqui, se vocês me buscarem, vocês vão me achar. E onde está Deus? É a grande pergunta. Busca, de todo o coração. Então, uma característica, segunda característica de um discípulo a partir da história de Ananias, é que era um homem de oração. A terceira característica, profundo relacionamento com o Senhor. Veja, quando Ananias conversa, alguns falam assim, ordem dada, ordem cumprida. É uma verdade, não é? É uma verdade. Mas se eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu posso conversar com Ele. Deixa eu falar algumas coisas com vocês nesse quesito, nessa característica. Quando Deus fala, vai até a rua direita, porque ali tem um homem chamado Saulo, e impõe a mão sobre eles, a posição de Ananias não foi de rebeldia. Me permitam meu entendimento a respeito. Eu esqueci desse tempo. Me permitam o meu entendimento a respeito dessa palavra. No coração, Ananias estava totalmente disposto a ir. Certo? Mas ele tinha um relacionamento tão profundo com Deus que ele pôde conversar com o Senhor. E ele falou, Senhor, esse homem aí, ele é perigoso. Ele tem direito de me matar, tem direito de acabar com a minha vida. A todos os que falam que são teus discípulos, Senhor, ele é poderoso, ele inclusive está aqui com esse propósito de prender. Para mim, essa característica de Ananias não é uma característica de rebelião. Para mim, é uma característica de relacionamento com seu Senhor. Eu quero te animar a se expor diante do Senhor, a falar das suas fraquezas, a falar das suas limitações, a falar das suas impossibilidades. Quando você se relaciona com alguém, de verdade, você tem condições de conversar e de expor quem você é. Não é, Daniel? Se seu filho não puder falar com você das dificuldades que ele está tendo, que relacionamento que é esse? É um relacionamento de autoritarismo, de... Como é que fala quando a pessoa é sobre a outra? Assim, déspota, né? Ditador. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus. Essa demonstração, para mim, é uma demonstração de amizade que o discípulo precisa ter com o Senhor.
é uma profundidade no relacionamento. Deus conhece o nosso coração. Em Salmos 51, 17, fala assim: o sacrifício para Deus é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Ele não desprezará. Se você tiver um coração sincero, um coração obediente, mas sincero, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Essas são as minhas limitações. Em Tiago 4,6 fala assim: antes Ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você se acha poderoso, você se acha bonzão, Deus resiste ao seu coração. Eu posso, eu consigo. Deus resiste. Mas aos humildes, para mim o coração de Ananias e o coração do discípulo é um coração humilde e que fala das suas mazelas. Essa semana eu estive pensando sobre o Salmo 91. Quantos não são? Eu conversei com alguém, acho que foi com o Rodrigo e Thalita, eu estava falando sobre essa experiência. Quantos não são durante o dia afligidos? Quem está passando por alguma aflição? Levanta a mão. Estamos passando, eu também estou. E essa semana meditei no Salmo 91. E a minha pergunta foi: Senhor, versículo 1 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A minha pergunta foi: Senhor, aonde está o teu esconderijo? Me leva para o teu esconderijo, Senhor. Esse versículo não fala de uma fortaleza fria. Esse versículo não fala de um lugar feito de pedras pesadas, portões fechados, frio, mas o lugar de descanso nosso, onde nós encontramos refrigério para as nossas almas, não é um castelo de muros altos, cerca elétrica, e o inimigo não vai invadir sua casa. Esse lugar é uma pessoa. E o nome dele é Jesus Cristo. Nessa semana o Senhor falou comigo, esse lugar se chama Jesus Cristo. Então a sua pergunta é, se está lá, Senhor, qual é o esconderijo do Altíssimo? O Senhor Deus nos preparou um esconderijo e nos colocou nele. Nele estamos completamente protegidos de todo mal. Por isso que você consegue ler o Salmo 91 inteiro. E ele fala aquelas coisas maravilhosas do Salmo 91, que ele vai nos guardar, não vai deixar nada, vão cair 10, vão cair milhares ao nosso redor, na nossa frente, por lado, e nós não vamos ser atingidos, porque nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós podemos conversar com Cristo e falar: Senhor, tenho essas e essas dificuldades. Incentivo a vocês. Conversem com o Senhor. Luiz falou de um lugar secreto. Não falou? Às vezes o seu lugar secreto é dentro de um carro, se deslocando. Renato desloca todos os dias, 2 horas, né? Aí de volta quando dá? 3 horas? 3 horas ao todo. É um lugar, de repente, secreto. Quem está dirigindo? O próprio Luiz. Dirigindo lá, é um lugar secreto. Mas às vezes você tem um lugar, um cantinho na sua casa, no banco, dentro do cofre do banco, bem protegido lá, né? Mas qual lugar secreto Deus te leva? Nesse lugar secreto, fala das suas misérias, fala das suas mazelas, fala das suas necessidades e deixa o Senhor cuidar da tua vida. Ensina o seu discípulo a ser aberto com Cristo. Mas a quarta característica fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo, Ananias, capaz de ser ousado. E em cima da sua característica, ele levanta e obedece.
e vai. Por isso que eu acho que eu entendo que o coração de Ananias não é um coração rebelde. Era um coração íntimo com o Senhor. Essa conversa com o Senhor, ela falou, Senhor, às vezes a gente faz essas orações, Senhor, não vou não. Já começa assim, não vou não. Primeiro, você nem vai ali e faz tal coisa, não vou não. Nossos filhos, João, faz tal coisa, espera aí, estou fazendo, vou fazer. A resposta de Ananias foi, Senhor, eu estou aqui, eu estou com medo, mas eu vou. E no versículo 17, fala, Ananias foi. Entrou na casa e ministrou aquilo que o Senhor queria que ele ministrasse. Para ministrar, então, assim, tinha temor, tinha medo de quem seria Saulo, mas ele era cheio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, no discipulado, vamos ensinar aos nossos discípulos e vamos ser cheios do Espírito Santo. Para termos ousadia. Não é assim? Fala a palavra? Com ousadia. Capaz de não só ter ousadia, mas a ousadia para proclamar aquilo que está na mente e no coração do Senhor. Não adianta eu ser ousado, vou entrar aqui e vou resolver. O Senhor te mandou? Vai. O que Ele quer que fala? Você abre sua boca que Ele vai te encher. Entende? Ananias sabia por que ele estava sendo enviado ali e o que ele queria, o que Deus queria através da vida de Paulo, de Saulo naquele momento. Quinta característica, levou o batismo. Nós precisamos levar os nossos discípulos ao batismo. Sem muita apostila, sem muito entendimento, talvez, mas como Paulo teve uma revelação clara de quem era Senhor, o que Ananias fez? Batizou, inseriu no corpo, porque Saulo precisava ser inserido no corpo. Como é que Paulo poderia ministrar se não tivesse sido batizado? Outra característica, a importância de trazer os discípulos junto do corpo. Porque o que ele faz? Ele pega Saulo e traz para passar algum tempo com a igreja. Eu não sei se Ananias foi sozinho naquele encontro com Saulo. A Bíblia parece que ele estava sozinho. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma compreensão da importância do corpo. Sozinho, meu irmão, você não consegue formar Cristo na vida do teu irmão ou na vida de um discípulo. Você precisa da igreja. A igreja é um lugar de formação. É na igreja, junto com os outros irmãos. E como eu falei no princípio, essa revelação não é do buffet. Olha lá a nossa igreja. Quando eu olho para a Cris, eu falo, lá a nossa igreja. Abençoada, né? Transmite o amor de Cristo. Cuida das pessoas. Amável. Isso é igreja. Amém? E aí, eu tenho algumas características da Cris, porque eu gosto também do cuidado, mas a Cris tem. Então eu trago alguém para conhecer a Cris, para conhecer a Thalita. Thalita é esse jeitão dela assim, tal, mas é coração de mãe. Não abre as asas de jeito nenhum, os meninos saem debaixo dela de jeito nenhum, né, Thalita? Difícil arrancar o Luan de lá, hein? Luan e Bia, Vitor e Josi. Oh, Jesus, tem misericórdia. Daniel, enfim, é assim ou não? São essas características, nós precisamos trazer para a igreja. Ananias fez essa também. Então, meus irmãos, 6 características na história de Ananias que nos faz meditar sobre como nós devemos ser no nosso comportamento como discípulos. Não sei se você já tinha parado para pensar na história de Ananias. Estude essa semana aí, pensa. O Senhor vai te falar várias coisas a respeito de Ananias. Vai falar sobre o que ele fez, como ele fez. Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa semana. Mas absorve essas características de Ananias. Seja ousado, tenha relacionamento com o seu Senhor. Encontre esse lugar de descanso
de refrigério, de proteção na presença de Jesus. E faça aquilo que o Senhor te mandar. Amém? Para finalizar, 3 textos rápidos. Quão formoso, Isaías 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: o teu Deus reina. O nosso Deus reina. Ele é rei. Deus o constituiu rei. Liga, em Isaías 8,16, liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. E Isaías 54,13, e todos os teus filhos, já falei sobre isso, serão ensinados do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Ensina essas coisas em casa com seus meninos. Ensina com a sua esposa. Abram o coração para vocês cuidarem. Tá bom, Éder? Ana, cuidem de gente. Vocês são capazes, já estão cuidando de criança. Cuida de novos convertidos. Abram a casa de vocês. Marlete. Você também, bonitão. Murilão. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas casas. Vamos abrir nosso coração. Vamos ensinar. Vamos guardar a palavra no lugar, no depósito perfeito que o Senhor tem para nós. Amém? Amém, meus irmãos? É fácil? Não. Tem dor de parto, tá? Agora entendeu a dor de parto? Temos dor de parto, mas Cristo vai ser formado. Cristo vai ser formado. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças. Eu queria que você orasse. Falar: Senhor, me ensina essas coisas que Ananias tinha. Faz-me ser íntimo. Faz-me ouvir a tua voz, o teu coração, atento para obedecer. Me faz ser profundo no meu relacionamento contigo. Me faz obedecer, mas que eu possa conversar com o Senhor, tenha liberdade. Deus, me faz ser cheio do teu Espírito Santo. Me dá ousadia. Aquela pessoa que eu preciso falar e estou com um certo receio, medo. O que as pessoas vão falar de mim no meu trabalho? Eu sou crente. Vou me afastar das pessoas? Senhor, me dá ousadia, Senhor. Pregar o teu evangelho e fazer discípulo. Ora com a pessoa que está do teu lado aí. Ora por ele.